Conexão Campo e Cidade com a Alessandra Mello, que ela vai nos explicar o IPCA. Alessandra, boa tarde. Boa tarde, João. Vamos começar pelo dólar aí, então, Sim, né? Seguindo a tradição aqui, você falava dessa queda acentuada que está sendo registrada hoje. A principal notícia que influencia no dólar é cenário internacional. Por quê? Porque dessa vez todas as demais moedas aí de países pares do Brasil, né, com economia semelhante, também estão nesse movimento de queda. E também está relacionada à alta das bolsas, à recuperação das bolsas. Tudo isso está acontecendo e mais você tem razão em relação à situação onde você coloca aí do governo, né, da situação brasileira, onde não há notícias que atrapalhem. Muitas vezes teve notícias atrapalhando e aí o dólar em relação ao real seguia uma direção totalmente diferente daquilo que estava acontecendo nos mercados internacionais. Agora não. Agora, como você disse, estamos aí no rumo das demais economias, certo? Sim. Então, havia uma expectativa hoje de que a notícia envolvendo a vacina contra a Covid, o desenvolvimento da AstraZeneca lá com a Oxford, que houve uma pausa, né? Foi anunciado ontem uma pausa em função de um problema, né? De uma doença aí que foi verificada em um dos pacientes que estava sendo submetido aos testes, mas o mercado ignorou isso. Os analistas disseram, olha, realmente não fez nenhuma diferença para o mercado hoje, por isso dólar em queda, bolsa em alta, e o movimento reflete também esse bom humor em relação às ações das principais companhias de tecnologia, que se recuperaram muito, elas tinham perdido demais. Google, Apple estava perdendo horrores e a Bolsa Brasileira estava perdendo também, e você sabe que sempre existe esse movimento aí muito semelhante, que a Bolsa está subindo, o dólar está caindo, quer dizer que os investidores estão mais propensos a correr riscos. Então, essa é a informação que a gente tem a respeito do dólar hoje, dessa tendência de queda que deve sim se manter. É o que dizem os principais analistas. Eu queria acrescentar... Vamos, sim, ao IPCA, viu, Alessandra? A notícia de hoje aí do ambiente econômico, né? Teve um aumento nos preços dos alimentos, agora a inflação desacelerou. Ela fechou em 0,24% no mês de agosto, o IPCA, que é o índice oficial de inflação. O item de maior peso, certo, foi a gasolina, que fez o grupo transporte subir 0,82%. Em segundo lugar é que veio alimentação e bebidas com 0,78%. Né? São dados do IBGE divulgados hoje. Então, 0,24% agora em agosto, no mês anterior tinha sido 0,36%, desacelerou. É sempre uma boa notícia. Nossa, excelente. O que os analistas alertaram é que houve uma queda expressiva nos preços no item educação, escolas paradas, as escolas renegociando, baixando o preço, e isso teve uma puxada forte. Se não fosse esse item, talvez a inflação tivesse sido um pouco mais alta. Em resumo, com esse dado que veio hoje, a previsão para o ano, certo, seria aí uma projeção de 2,44% de inflação no ano de 2020. É um pouquinho mais do que os principais analistas vêm projetando, embora tem analista, eu conversei agora há pouco com o Fábio Silveira da Macrosector, ele está prevendo acima de 3% a inflação, mais próximo aí de 3% a inflação para esse ano. Ele acha que ainda é preocupante, principalmente em função desses itens aí, alimentos. Afinal, o nosso agronegócio está aquecido, estamos exportando bastante, as pessoas estão em casa, estão consumindo mais alimentos básicos dentro de casa, e tudo isso é um fator de pressão para os preços dos alimentos e bebidas. Tá certo, João? Deixa eu só complementar algumas informações importantes para acrescentar aí. Você vê que a economia norte-americana que está puxando, derrubando o dólar, derrubando o câmbio hoje. Olha que informação importante, Alessandra. Nos Estados Unidos, a abertura de vagas agora em julho chegam a 6.618.000 vagas criadas. Gente, isso é que se chama força de economia, né, Alessandra? 6 milhões de empregos, 6.618.000 num mês só. Baita economia essa americana, hein, Alessandra? Primeiro dado. Tá. Exatamente. Recuperação americana é notícia sempre boa aí pro mercado, né? Mas e notícia que leva o dólar a cair, que o produtor deve ficar atento. Tá. A segunda é esse destaque mesmo, né, que tá todo mundo prevendo que a inflação ia estourar. Não, veio assim em alta, né, de 0,24%, mas em relação ao mês anterior foi 0,36%, caiu. Também é uma excelente notícia para a saúde financeira e econômica do país, né, Alessandra?
Exatamente, João. A ressalva só que a gente tem que fazer, e a gente aqui sempre no Tempo e Dinheiro busca trazer as informações mais fidedignas possíveis, é que esse grupo educação caiu 3,47%. É uma alta jamais, é uma queda jamais vista, certo? Então, assim, se não fosse essa queda tão expressiva aí pelo fato das escolas estarem paradas, talvez a inflação pudesse chegar perto a 0,8, por exemplo. Tá. Então, esse é um ponto de atenção, é um ponto que, com certeza, a equipe econômica aí do ministro Paulo Guedes vai ficar muito atento, né? Então, aí já avaliando a questão de preços dos alimentos, de que forma o governo pode ajudar e tudo mais, porque temos que ficar atentos nos próximos meses. Agora, temos que comemorar, sim, o enfraquecimento da inflação nesse mês em relação ao que foi registrado no mês de julho. Mas o destaque ainda continua, toda a atenção do país, né? Pelo menos a ideologização de tudo nesse país está no arroz, né? Agora o problema é o arroz. E aí esse IPCA, esse índice, esse levantamento não mostra isso, pelo contrário. Mas o Estadão insiste em dizer, viu, Alessandra e amigos do Tempo e Dinheiro, é destaque no Estadão que o governo planeja sim zerar a tarifa para importar alimentos, com destaque para o arroz, milho e soja. Embora, no corpo da matéria, o Estadão também diz que o presidente Bolsonaro não vai dar canetada. Não existe fiscal do Sarney nesse momento aqui no Brasil e não vai existir, disse o presidente Bolsonaro, Alessandra. Vamos ficar atentos aí, vamos ver como que o presidente Bolsonaro vai se posicionar, né? Tem jornal falando agora há pouco que a Camex poderia decidir ainda hoje por essa a redução na tarifa de importação aí do arroz, porque realmente está havendo uma celeuma em função dos preços dos alimentos. Parece que, né, é algo que vem sendo observado, que vem salvando a economia brasileira, o desempenho das exportações do agronegócio e a alta nos preços dos produtos, e sem queda praticamente no consumo, né, que a gente trouxe há um tempo atrás aqui, os dados sobre carnes, por exemplo. Carne batendo recorde, mas o consumo interno de carne bovina aqui no Brasil caiu muito pouco, né? Então, vamos ver aí como que as autoridades vão se posicionar em relação a isso. Tá certo, Alessandra, porque o presidente, só acrescentando, né, disse que confia muito na safra que vem aí, que vai resolver esse problema. Na verdade, assim, no Brasil o vento também é problema político, chuva é problema político, arroz é problema político, e o produtor brasileiro, a população brasileira sabe diferenciar. Alessandra, daqui a pouco você volta com mais informações aqui no Tempo e Dinheiro. Hoje eu vou contar como que funciona aquele tal de PIX, né? Pagamento instantâneo que vai ser feito pelos bancos e que deve trazer benefícios para as operações do agronegócio.